Nesse período de quarentena, com certeza, se você já não falou, deve ter ouvido alguém falar que exagerou na comida e acabou ganhando uns quilos a mais. Pois é, a história que vamos contar agora é absolutamente o inverso disso. O Renan Francisco Rodrigues, de 27 anos, ele mora no Jardim Toledo, em Votorantim, é proprietário de um pet shop na cidade e formou-se em engenharia ambiental. E depois de ser obeso por 11 anos e chegar aos 140 quilos no nível 3 de obesidade e perceber que a última saída seria a bariátrica, ele resolveu tirar um ano para focar em emagrecimento. E deu certo. Ele perdeu 65 quilos em 9 meses e depois mais 3 quilos em 3 meses. Para contar essa história, nosso contato via internet é justamente com o Renan Francisco Rodrigues. Renan, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM. Conta essa história pra gente, como é que foi isso? Como foi esse desafio e esse ano para tentar focar no regime, no emagrecimento, né? Então, na verdade, André, é o seguinte, depois de 11 anos sendo obeso, eu tive que criar vergonha na minha cara, né? Então eu comecei a pesquisar como que funcionava a questão da alimentação, né, exercícios, essas coisas, para mim estar entendendo como que funciona, né, o nosso corpo, o nosso organismo. E durante um ano eu consegui fazer uma dieta e consegui perder 65 quilos e mais 3 daí com a reeducação alimentar. O segredo maior de tudo é você entender o que te engorda, o que te emagrece e o que faz manter o seu peso. É como se a gente fosse uma caixa d'água. Uma caixa d'água de 1.000 litros, se você colocar 1.500 litros nela, ela vai transbordar. É igual o corpo humano. Se a gente ingerir mais calorias do que a gente gasta, com certeza a gente vai engordar. Então foi esse segredo que eu descobri, entendeu? Ingerir menos calorias do que eu gasto no meu dia a dia. E você descobriu isso sozinho? Teve um acompanhamento médico, um profissional de educação física, algo assim ou não? Como é que foi esse processo? Então, durante 11 anos eu tentei emagrecer de todas as formas que você pode imaginar. Depois que eu comecei a consumir esse conteúdo fitness aí para mim entender como funciona, eu comecei a montar várias dietas, né, baseado em estudos pela internet só. E daí eu procurei um médico, né, que o mais importante de tudo, além de você emagrecer, é você procurar o médico para você saber conhecer sua saúde, né, não adianta também você querer fazer as coisas por conta, isso pode ser prejudicial. Então eu montei várias dietas e consultei um endocrinologista, e ele me orientou certinho a como fazer, os passo a passo de como fazer para não prejudicar a minha saúde também, entendeu? E mesmo obeso, por incrível que pareça, eu não tinha nada, não tinha nem colesterol alto. Aí qual foi a dica do médico? Aproveitar a fazer esse tipo de dieta enquanto você não tem nada. Porque se futuramente você acaba pegando alguma coisa, uma diabetes, colesterol alto, é muito mais difícil de você conseguir emagrecer. Com relação à atividade física, foi necessária essa atividade física, um trabalho mais intenso de exercícios para você conseguir reduzir o seu peso consideravelmente ou não? Simplesmente a dieta foi um processo que mais ajudou. Como é que foi isso também, né? No meu caso, que era obeso, a gente procura 3 coisas, né? Que é a autoestima, a saúde e a estética, né? Mas é assim, André, se você conquistar um desses 3, você conquista todos. No meu caso, eu sempre fui obeso, sempre tive vergonha. Eu busquei, na verdade, a estética. Aí eu adquiri saúde e hoje em dia, né, a autoestima. Então, como que foi isso? O exercício, eu só fui fazer depois que eu já tinha perdido 50 quilos. Então, os primeiros 50 quilos foi somente a base de dietas. Quando eu percebi que meu corpo não baixava mais e eu ainda queria emagrecer mais, que eu ainda precisava emagrecer mais, eu meio que deduzi que meu corpo estava precisando de exercício físico. Foi daí que eu coloquei o exercício. Daí eu perdi mais 18 quilos. De início, como não estava acostumado, foi somente a caminhada. Aí eu comecei a fazer caminhada 1 hora por dia. Aí depois eu tentei colocar um pouco de corrida. Fui correndo, fui me apaixonando por isso. Logo que eu fui ver, eu já estava correndo uns 10 quilômetros mais ou menos. Como é que foi também esse período? Você sofreu muito com a questão da dieta? Você sofreu muito quando começou a fazer os exercícios? Ou seja, teve essa questão também da entrega? Como é que foi? Foi tranquilo para você? Olha, André, de início é tudo complicado, né? Tudo que é novo é complicado. Mas dá certo. O que aconteceu comigo nas primeiras semanas foi bem difícil, mas existe um segredo na dieta que é o seguinte: quem vê resultado não desiste. É isso que eu tento passar para as pessoas que eu ajudo hoje.
conforme a gente ia vendo os resultados, não dava vontade de desistir e ia continuando. A única coisa ruim é que você tem que abrir mão de algumas coisas, de alguns alimentos, de algumas bebidas. Mas assim, abrir mão, eu quero dizer, não é que você nunca mais vai consumir, entendeu? Você tem que abrir mão por um certo período. Porque o que acontece hoje em dia? Eu converso com muitas pessoas hoje que estão acima do peso, elas não conseguem emagrecer porque o período que elas querem fazer um processo, elas querem que seja mais curto. Então, não adianta, entendeu? Infelizmente, é um processo que requer tempo, requer paciência. Às vezes, assim, a gente fica com vontade de comer alguma coisa diferente e como a gente está num processo, a gente não come. Mas não é que vai ser proibido pro resto da vida, porque você tem que fazer dando continuidade certinho para você conseguir chegar no objetivo, entendeu? E a sua dieta é baseada em quê, para ser mais específico, até para quem está nos ouvindo e quer também emagrecer, para ter uma ideia também, hein, Renan? A minha dieta é mais baseada em proteínas, verduras, legumes, vegetais, é basicamente isso, né? Mas não necessariamente ela é completa, né? Logicamente que tem dias que você precisa colocar uma carga um pouco maior, porque hoje em dia as pessoas tratam o carboidrato e açúcar como vilões na história, e realmente são, mas eles são tipo aqueles anti-heróis que a gente diz, né? Porque mesmo sendo ruim, a gente precisa deles. Então, não adianta querer fazer uma dieta seguindo a risca, sem o carboidrato e sem açúcar, que futuramente é prejudicial. Então, você tem que fazer a dieta e depois de um tempo consumir uma carga de carboidrato, de açúcar para o seu próprio organismo, porque senão é prejudicial também. Você falou que começou justamente pela questão estética. Como ficou depois que você conseguiu atingir o objetivo? Sua autoestima, como é que foi isso para você, passados esses 12 meses, esse 1 ano que você ficou focado no emagrecimento? Então, a questão estética que eu procurei, né? Porque, como eu disse para você, o médico disse que eu estava saudável. Então, não seria mais saúde, não seria tanto saúde. Eu procurei a parte estética. Mas eu não tinha muita autoestima, né? Porque estava muito acima do peso. Aí, hoje em dia, eu tenho umas 3. A questão estética, para mim, acho que eu sempre fui magro. Mas, tipo, se eu tiro a camisa, vocês vão perceber, esse rapaz já foi gordo. Mas o que acontece? Isso que eu passo foi o preço da minha responsabilidade, entendeu? Então, mas assim, a vida que eu tenho hoje não tem nem comparação. Eu acordo todo dia, 6 horas da manhã. Antigamente eu acordava meio-dia. Antigamente eu pedia uma pizza em casa para mim e uma pizza para visita. Hoje em dia eu como 2 pedaços no máximo, e final de semana ainda. Então, a gente paga um preço na questão da estética, mas hoje em dia você sabe que cirurgia tem para tudo, né? Então, eu paguei um preço por ser obeso, porém hoje em dia minha vida é 100% melhor. Para a gente finalizar, Renan Francisco Rodrigues, eu queria que você desse uma dica para as pessoas, então, especialmente nesse período de quarentena, que acabaram exagerando um pouco na comida, as academias fechadas, pessoal mais em casa, não fazendo exercício físico, ou não fazendo essa atividade como deveria ser feito, com a mesma intensidade. Que dica você pode passar para essas pessoas terem esse mesmo foco que você teve, conseguir os resultados que você conseguiu? Afinal de contas, 70 quilos em 1 ano é para poucos, né? Então, André, a dica que eu tenho é para as pessoas conhecerem os alimentos. Eu, hoje em dia, como muita coisa que eu não comia antes. Brócolis, beterraba, berinjela. Porque, na verdade, a gente come, às vezes, uma pessoa preparou e você não gostou. Às vezes, preparado de outra forma, você acaba gostando. Então, conhecer os alimentos e também se assumir que você precisa perder peso é as melhores dicas que eu tenho para dar. Eu sabia que eu estava obeso minha vida inteira, 11 anos praticamente. Mas eu não colocava isso na minha cabeça. Quando você começa a martelar isso na sua cabeça, você vai chegar uma hora que você fala assim, putz, eu tenho razão, eu preciso emagrecer. Aí você começa a ir. E conhecer os alimentos é a melhor coisa também, que depois que você conhece, você não engorda nunca mais. Foco, né? O foco e a força de vontade, mas isso aí é conquistado aos poucos. Como eu disse, quem vê resultado não desiste. Então, quanto mais resultado você conseguir, a caminhada vai que não para mais. Tá certo. Renan Francisco Rodrigues, morador aqui da cidade de Votorantim, falando um pouco dessa conquista, né, de perder 70 quilos em 1 ano. Conseguiu atingir esse objetivo, contando um pouco da sua história pra gente. Olha, Renan, queria agradecer demais a sua participação. Parabéns pela essa história de sucesso, que acredito eu que é referência para muita gente. Muito obrigado pela sua participação e parabéns mais uma vez.
Eu que agradeço, André, pela oportunidade. Eu queria frisar aqui que, assim, a questão do emagrecimento, nem o meu caso, que eu emagreci, a gente acaba induzindo muita gente, às vezes, sem você saber. Hoje eu conheço muita gente que me vê na rua e fala, meu, eu vi você e por causa de você eu perdi tantos quilos. Então, outra dica que eu vou dar, assim, é você se inspirar nas pessoas que estão perto de você. Porque você vê as pessoas, às vezes parece filme, né? Ah, o rapaz perdeu tantos quilos, nem parece que é vida real. Mas você está vendo na televisão. Agora, quando você se inspira em pessoas que estão perto de você, você vê que é real. Então, é outra dica que eu dou, é inspire-se em pessoas que estão ao seu redor. Bacana, valeu mesmo e valeu pelas dicas, Renan Francisco Rodrigues participando do jornalismo da Cruzeiro FM, contando essa história de sucesso, conseguiu emagrecer tanto em tão pouco tempo. André Fasano, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.